Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e o papo de hoje é fenomenal. Sim, eu tô com ele aqui, Marcelo Ribeiro, vai bater um papo comigo aqui hoje no podcast, o idealizador do canal Mormonismo Sem Censura. Nós vamos devagar aqui por vários assuntos, eu tenho certeza que talvez alguma curiosidadezinha aí também, quem tem alguma coisa aí pode ser que saia aqui hoje, do Marcelo, do canal. E vai ser bem bacana. Então, Marcelo, obrigado por você ter aceitado esse convite e queria te convidar aí para fazer as suas considerações iniciais. E aí, Marcelo, tudo bem? Fala, Paulo, tudo bom, meu amigo? É um prazer estar aqui com você e a tua audiência aí no canal Mormon Uma Ova, né? Que é um formato bem bacana aí, acho muito legal esses bate-papos que você tem feito, né? E as pessoas podendo compartilhar aí um pouco da sua experiência dentro do mormonismo. E você compartilhando suas opiniões também, que eu acho sempre muito sensatas, muito bacana aí o teu canal, viu? É um prazer estar aqui e tô animado aí pra gente trocar umas ideias e poder compartilhar um pouquinho do que a gente pensa aí com o pessoal, né? Que sempre é uma ajuda, né? Você poder ver saber da experiência, né? De outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma coisa que você. É muito bom criar essa comunidade. E é legal ver, né? O crescimento aí de mais e mais canais, né, falando sobre o assunto em português, que até 2 anos atrás, quando eu comecei o canal, não tinha nada disso, né? Então, um prazer estar aqui contigo, meu amigo. Ô, Marcelo, o prazer é todo meu, tá? Mais uma vez, obrigado por ter aceitado bater esse papo. E você tocou num assunto bem legal aqui, né, que eu acho que dá pra gente começar a puxar o fiozinho do bate-papo. Que você falou, né, que tá aparecendo muitos canais, pessoas dando suas opiniões. Eu acho que isso até já veio tarde, né, porque tava na hora de as pessoas começarem a levantar questionamentos. Mas a internet tá aí, né, cada coisa no seu tempo. E você falou que começou o canal Mormonismo Sem Censura há uns 2 anos atrás. E eu queria que você falasse um pouquinho, até acho que o pessoal deve ter essa curiosidade. O que estalo que deu de você falar assim, pô, eu sei que você já deve ter falado isso lá no seu canal, mas para quem tá aqui, né, e ainda vai lá assistir o seu canal, mas o que estalou assim na sua cabeça? Falou, nossa, acho que eu preciso estender minha voz, vou para a internet. Né? Como que começou isso? Eu sei que você trabalha com a Sandra, sua esposa, e como é que foi? Você começou, a ideia veio dela, vocês comentaram juntos sobre isso, vamos fazer. Como que foi esse início, Marcelo? Acho que é uma curiosidade bacana, né? E aí, como é que começou essa história aí do canal Mormonismo Sem Censura? Então, né, Paulo, essa pergunta é excelente aí, viu? Eu, assim, até estava pensando melhor, na verdade vai fazer 3 anos agora em abril, né? Interessante que o primeiro vídeo foi, eu estava olhando outro dia, o primeiro vídeo foi no dia 1º de abril, né, de 2018, dia da mentira, né? É interessante isso aí. Talvez eu faça uma comemoração especial no próximo dia 1º de abril. Mas enfim, o que aconteceu, né? A minha crise de fé chegou assim com força total mesmo, a partir ali de 2017, né? No meio de 2017, aí quando foi em setembro, eu tive uma conversa, tive algumas conversas com o bispo e tudo, fazendo minhas perguntas, né? Trazendo minhas perguntas a ele e não encontrei nada, né? De resposta ou qualquer coisa minimamente satisfatória, né? Que pudesse apaziguar minhas questões e tudo. E posteriormente tive uma conversa com o presidente da Estaca, que também, essa sim foi a experiência pior de todas, né? Ele foi assim, terrível a maneira como ele lidou, né, com as minhas perguntas, sem nenhuma empatia, né? E só querendo assim derrubar as minhas perguntas, demonstrar, sem dizer com todas as palavras, mas dizer que não tinha problema nenhum na igreja, né? Que eu que estava procurando cabelo em ovo praticamente, né? Aí o que aconteceu, né? Eu finalmente consegui encontrar uma pessoa, até um colega de trabalho, que eu nem tinha tanto contato assim, mas que eu sabia que tinha ideias, de certa forma, progressivas, né? Quanto à igreja e quanto à religião e tudo. Membro ativo da igreja e tudo, né? E aí, no momento de desespero, assim, em outubro de 2017, né? No final de semana da conferência geral da igreja, liguei para ele e falei, olha, eu tô mal, eu preciso conversar com alguém, né? Você teria um tempinho para falar comigo? E aí o bispo, né, o bispo tinha dito para mim assim, né, que ele mesmo não achava que ninguém ia ter tempo para sentar comigo e estudar esses assuntos da história da igreja e tudo, né, para esclarecer minhas dúvidas.
E aí esse cara que eu mal conhecia, né, um colega de trabalho, assim, nem era do mesmo departamento, nem nada, e ele foi lá, se encontrou comigo no sábado de conferência geral, na Starbucks, e passou 3 horas comigo lá, a maior parte do tempo ouvindo, né, o meu desabafo e me consolando no meu choro. Tá entendendo? Um cara que eu mal conhecia, né? Ele teve 3 horas, né, para dedicar a mim. E depois disso a gente teve outras ocasiões que a gente se encontrou e conversou, né? E ele, Paulo, me passou, assim, uma lista de podcasts, de recursos, né, de onde eu poderia estudar esses assuntos. E só, assim, me reafirmou, né, de uma forma muito tranquila, que eu não estava doido, né, que eu não estava sendo enganado por Satanás, né? Ele só simplesmente falou, olha, a história da igreja é complicada mesmo, né? Tudo isso aí que você está descobrindo é verdade, entendeu? E agora, como você vai lidar com isso, aí vai ser uma escolha sua, né? Tá aqui um monte de recurso, e ele me apontou vários podcasts, né? O Mormon Stories, o do Be Real, como Mormon Expressions, eu acho, o Infants on Thrones, que é um já mais tirando onda mesmo, né? Bem mais assim cômico e tal. E, enfim, me deu uma série de recursos, desde o mais conservador, desde assim, os grupos de Facebook que estão mais assim tentando ajudar as pessoas que querem permanecer na igreja, embora sabendo de todas as coisas que a gente sabe, até o outro extremo, que é o pessoal só tirando onda mesmo, né? Tinha até um canal num canal de TV aqui de Utah, né? Que era um cara que o pessoal recebendo ligação do pessoal da igreja tentando defender e ele descendo a paulada, né, na igreja. Enfim, ele me deu esse monte de recurso, né? E eu devorei aquilo ali nos próximos dias, semanas, meses, né? Era todo o tempo livre que eu tinha, era consumindo aquele material e aprendendo, né? E sempre checando as fontes e sempre olhando o lado a favor da igreja e o lado contra, né? Então, e aí entrei em grupos, né, de Facebook que eu aprendi, né, coisas assim da cultura da igreja, especialmente em Utah, em Idaho, nessa área mais concentrada, né, de membros, que eu achava assim, não, cara, isso não é possível que os membros da igreja estejam fazendo esse tipo de coisa, isso não é cristão, isso não é humano, um negócio desse, né? Coisas como, por exemplo, antigamente aqui em Utah, antigamente assim, até 2 anos atrás, né, 2, 3 anos, se você casasse no civil, para depois casar no templo, você tinha que esperar 1 ano. Podia casar no civil hoje e amanhã ir pro templo, não, como é no Brasil e no mundo inteiro é assim, né? Aí você tinha que fazer seu casamento civil celebrado lá no templo, era o selamento, e o casamento civil a mesma coisa. E aí o que acontecia, né? O pessoal lá nos grupos, né? A mãe chorando lá, pedindo consolo no grupo, porque a filha vai casar no templo e não quis fazer uma cerimônia civil fora do templo antes, ou seja, a mãe não ia ver o casamento da filha, tá entendendo? Eu falei, não, isso não é possível um negócio desse, né? Eu não acredito nisso. E aí, vendo esse tipo de coisa, como eu falei na minha consideração inicial, né? Foi entendendo essa comunidade pós-mormon que começou a abrir meus olhos, né? Para a realidade das coisas. E aí, enfim, né? Aí 2017, essa coisa toda, quando foi começo de 2018, um determinado dia me deu um estalo. O que tem em português a respeito? Porque até então eu só estava olhando coisa em inglês, né? O que tem em português a respeito? Cara, uma dificuldade, eu botando no Google e tudo, e não há nada, né? Até que um cara falando da Vânia Muri, que ele até chamava, né? E aí eu, Vânia Muri, né? Até tive dificuldade de entender como é que soletrava o nome dela, porque ele pronunciou errado. Mas aí fui atrás, né? E encontrei o canal da Vânia, e foi a única coisa que tinha naquela época, né? E eu falei, tá legal o canal da Vânia, acho que ela tá atingindo aí um público, um certo público, né? E agora eu acho que tem um certo público que ela não tá atingindo, né? E aí foi onde eu fui pra Salt Lake, né? Encontrei com a Vânia lá, a gente foi lá no Starbucks, encontrei com ela, até o Leandro tava lá, né? Leandro Capri, que você entrevistou recente, teu amigo. E aí bati um papo com ela e tal, e entender bem assim os propósitos que ela tinha no canal e tal. Eu falei, olha, tá legal. Eu acho que tem outro grupo de pessoas que talvez poderiam se beneficiar de uma abordagem diferente, né? E aí onde veio a ideia de eu criar o canal, né? E no começo, assim, eu tava com muita raiva, né, da igreja, de ter sido enganado pela igreja e tudo. E eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro script foi sobre os negros e o sacerdócio, né?
texto do Tópicos da Igreja, né, o essay. E era bem assim, né, rebatendo, né, olha, o essay diz isso, na verdade é isso aqui, bom, com fontes, com o registro histórico, etc, etc. Aí mostrei para algumas pessoas e para Sandra, né, e aí me convenceram, né, que eu estava assim, indo com uma abordagem muito raivosa, né. Então aí acho que foi até a sugestão da Sandra de eu ler os essays, né? Porque muita gente no Brasil nem sabia da existência deles, né? Então se você olhar os primeiros, acho que 15 vídeos do canal, são eu lendo os 15 essays, né, da igreja de cada assunto. Eu faço uma pequena consideração inicial, uma pergunta, né? E aí eu falo, olha, aqui como é que a igreja responde isso? Bum! Aí eu falava, essa foi a forma como eu comecei o canal. E foi bom porque me deu uma abertura nos grupos de membros da igreja, né? Eu entrei em vários grupos de Facebook e lá nesses grupos eu postava os vídeos e, para minha surpresa, os moderadores deixavam rolar, né? Porque até porque eu estava apenas lendo material oficial da igreja, né? E aí foi assim que começou o canal, né? E depois que eu comecei a fazer uma abordagem um pouco mais profunda e material que a igreja não quer que se saiba, né? Que existe, aí foi quando começaram a me expulsar dos grupos, né? E aí a participação da Sandra começou assim, né? Às vezes quando eu tinha citações, né, que eram de mulheres falando, eu pedia para Sandra ler, né? E aí era a voz dela, em vez de eu ficar só a minha voz, né, lendo tudo. E aí até que quando chegou na época de eu fazer os vídeos sobre a poligamia, eu pensei, olha, acho que seria mais legal uma mulher falar essas histórias todas, né? E aí convidei a Sandra, né? A gente trabalhou junto, criou os scripts, fez a pesquisa. Mas aí foi ela que apresentou, né, todos os 3 episódios sobre a poligamia. E aí pronto, ela pegou gosto, né? E agora ela que está à frente o lado do canal que é sobre as entrevistas, né? Ela que coordena mais isso aí, ela entra em contato com o pessoal e marca tudo, né? E eu participo quando eu posso. Ô Marcelo, deu um baita de um resumo aí na história, ficou muito legal, né? Você trouxe... praticamente deu para visualizar, né, todo o trajeto aí do canal, desde a sua crise de fé, onde você começou, quando os líderes não te deram atenção, né, quando você foi procurá-los, e até uma pessoa que não era tão seu amigo acabou te dando mais atenção do que os líderes que deveriam responder seus questionamentos. E foi bem legal você ter falado isso, que muitas pessoas falam, fui atrás de respostas na igreja antes de sair e de pesquisar por mim mesmo e não encontrei. Então dá para ver que esse às vezes é um padrão dentro da igreja. As pessoas levantam as dúvidas, mas não tem onde tirá-las, né? Ou ninguém, como você falou, né? Ninguém vai estar disposto a fazer, né? Como até falaram para você, ninguém vai querer perder tempo te debatendo com você a história da igreja. E é interessante porque é assim mesmo, né? Em vários aspectos que a gente percebe. E o canal Mormonismo Sem Censura, de acordo com todo esse trajeto que você falou aí, hoje em dia, por exemplo, né? Eu vejo que fica um formato muito legal. Quando eu vi o primeiro vídeo do Mormonismo Sem Censura, eu vi que era uma baita informação, você trazia as fontes, você colocava onde estava, quem deu a citação, e eu até lembro até hoje, a primeira impressão que eu tive foi, nossa, que vídeo bem trabalhado, com tanta informação. Até brinquei com você uma vez nos bastidores, acho que você deve lembrar, né, que eu falei assim, nossa, parece um professor do instituto falando, só que a história que não conta na igreja, você parecia um professor do instituto fora da igreja, porque estava assim, muito bem organizadinho, bem didático, e eu achei isso legal. Tanto é que o canal Mormonismo Sem Censura me deu um baita do incentivo, né? A Vânia encabeça realmente muita gente aí que hoje, por exemplo, está aí falando suas opiniões. Ela encabeçou um grande projeto, mas o Mormonismo Sem Censura, esse canal realmente me deu uma organização que eu falei, nossa, que legal. Mas aí eu pensei comigo, né? Num podcast, quando eu pensei, né, até para tirar a dúvida de quem tem sobre o Mormon Uma Ova podcast, que eu falei assim, eu preciso de algo que seja sincero, que eu falo e não fico pensando muito, né? E eu acho que o formato podcast, para mim, acabou dando certo nisso. Eu vou lá, aperto o REC, começo a gravar e pronto. E geralmente, né, na verdade, todas as vezes eu falei isso, eu nem tenho um papelzinho anotado, né? Quantas vezes eu já falei, vou lá gravar, aperto o reczinho para gravar lá e não tem, aí eu começo só, bem-vindos a esse podcast e nem um assunto assim, mas flui, sabe por quê? É muita coisa vivida dentro da corporação e essa parte de muita coisa vivida dentro da igreja que eu tive, eu sei que você teve também.
Eu acredito que até você falou uma vez, você não tem 40 anos dentro da igreja como eu, você tem até um pouco menos, se eu não me engano, né? Mas eu sei que, por exemplo, você tem uma baita de uma experiência com liderança, né? Você poderia, por exemplo, falar assim, para gente aqui, o que você já teve de cargos na igreja, por exemplo? Porque as pessoas olham você, pô, isso aí tem muita experiência na igreja, né? Assim como as pessoas olham você falando nos vídeos, dá essa impressão. E eu tenho a impressão que é isso mesmo, né? Eu sei que você teve vários cargos dentro da corporação, e se você quiser então falar um pouquinho dele, assim, só por onde você passou, passei por esses cargos, para as pessoas terem uma ideia. Aí se você quiser já emendar o assunto, né? Eu queria saber, no canal, por exemplo, críticas. Qual aquelas críticas que você já teve que você falou, nossa, essa me doeu? Ou essa te atingiu no... Ou, por exemplo, as primeiras que às vezes você não está acostumado com crítica. Às vezes é melhor perguntar dessa forma. Então, se você quiser falar um pouquinho os cargos que você teve, por onde que você passou lá liderando na igreja, as experiências, aí já emenda com se o canal já deu críticas para você, que marcou você, né? Se você puder até comentar alguma coisa sobre isso. Beleza? Acho que é legal falar um pouquinho aí. Essa de professor da escola do Unical, eu lembro você ter falado isso mesmo. É interessante, porque assim, uma coisa que me dá muito prazer é estudar, né? Eu gosto muito de estudar, eu sou muito motivado a estudar, né? E vários assuntos, né? Dependendo do que seja o meu interesse na época, né? Agora, algo que me dá muito mais prazer do que estudar e aprender para mim mesmo é compartilhar, ensinar. Nossa, o chamado meu favorito na igreja era dar aula, né? Na escola dominical, para os rapazes, adultos solteiros, no instituto. Eu cheguei a dar aula no instituto algumas vezes, né, como professor substituto. Então, fui professor de seminário também, substituindo a Sandra quando ela estava nas últimas semanas assim, já de gravidez, né, da nossa segunda filha. Então, assim, eu tenho um prazer imenso, né, em ensinar, e eu gosto mesmo, né. Então, agora eu não sei ser muito espontâneo, né, Paulo? Do jeito que você fala assim no teu canal, vou sentar aqui, aperto o gravar e vamos ver no que dá, né? Eu não consigo fazer isso, né? Eu preciso pensar, né, e planejar e fazer o script e tal, né? Então, eu sou assim, né? E com relação aos chamados na igreja, né, Paulo? Eu batizei, eu tinha 18 anos, né, em 94. Eu tinha 18 já para fazer 19 quase. E aí, desde muito cedo na igreja, eu me envolvi em chamados de liderança, né? Acho que com 1 ou 2 semanas que eu tinha me batizado, fui chamado para ser líder da missão da ala. Eu não tinha nem o sacerdócio de Melquisedeque, eu ainda era sacerdote, né? Sacerdócio arônico, e fui ter um chamado que pelos manuais da igreja não podia, né? Só era para quem tinha o sacerdócio de Melquisedeque, né? Mas aí me chamaram e eu não sabia nada disso aí, né? Fui lá e fiz o que eu pude, né? E aí dali, quando eu me mudei para outra ala, fui secretário do bispado e em seguida, acho que com 20 anos, ou 20, 21, fui secretário da estaca, né? Então, sempre muito próximo da liderança da igreja, né? Vi um pouco das intrigas, assim, já de liderança, né? Um querendo puxar o tapete do outro. E a ala que eu fui, né, nessa época, era uma ala muito problemática, ainda é até hoje, né? Eu tenho amigos lá, ainda recebo as notícias do que ocorre lá. É problemática, né? E aí, daí eu fui para a missão, né? Aliás, não, antes de eu ir para a missão, né, houve um problema sério lá no bispado e tal, o bispado teve que ser desfeito, né? Um novo bispo foi chamado e me chamou como conselheiro, né? Então, eu fui ordenado sumo sacerdote aos 21 anos de idade. Quando eu fui para a missão, na verdade, eu fui rebaixado, entre aspas, né? Que eu era sumo sacerdote, na missão eu era elder, né? Mas é só um detalhe isso aí, né? É engraçado. E aí, quando voltei da missão, já casei, assim, em pouco tempo, né? Eu fui presidente do conselho estudantil do Instituto, lá em Fortaleza, na época que só tinha uma sede, na verdade nem tinha sede ainda, né? Se reunia numa das capelas, né? E aí isso foi muito legal, porque eu tinha a oportunidade de andar a cidade inteira, né? Divulgando os eventos e as aulas, e a gente fez Olimpíadas, né?
do instituto, com as 7 estacas, eram 5 estacas que tinha na época, eu acho, 5, 7 estacas, eu acho. E aí isso me deu muita visibilidade, né? E muito contato com os adultos solteiros da cidade inteira, né? Então foi muito bacana, né? Isso aí, esse período. E aí depois que voltei da missão, em pouco tempo casei, servi como membro do Sumo Conselho, depois como presidente dos rapazes da estaca, né? E sempre assim, desenvolvendo as coisas o máximo que a gente podia, né? Ajudando as pessoas dentro da igreja. E tanto é que assim, né, Paula? E eu sempre tive essa posição um pouco mais assim, vamos dizer assim, privilegiada, eu vou dizer, né? Dentro da igreja, seja qual tenha sido o motivo, achavam que eu podia servir nessas posições mais elevadas, vamos dizer assim, né? E fui chamado bispo depois, e presidente de estaca. Então, tive uma experiência dentro da igreja, Paulo, assim, bem... que eu vejo muitas histórias, assim, né, das pessoas sendo reprimidas, e o bispo repressor, e o bispo persegue, e a esposa do bispo é fofoqueira, e divulgou as coisas que a pessoa contou pro bispo, e papapá. Eu por estar numa situação um pouco mais forte, né, dentro da igreja, em chamados e tal, eu nunca passei por isso, né? Eu sempre tive minhas posições, aquele negócio, né? Como membro da igreja, você sempre se submete à autoridade, né? Mas eu tinha um certo limite, né? Eu me submeto até um certo ponto, né? A partir do momento que na minha cabeça não fazia sentido, não era razoável, aí também eu não... Entendeu? Eu tomava minhas posições, né? Um exemplo do que aconteceu comigo nessa história aí, quando eu era presidente de estaca, Paulo, tinha recém sido chamado, né? E para quem não sabe, quando você é chamado presidente de estaca, 1,70 de área, né? Ele fica responsável ali para lhe treinar por 6 meses. Ele é o seu mentor, né? Então, pouco tempo depois que eu fui chamado, teve um carnaval lá e dos adultos, né? E eu organizei, né, o carnaval dos adultos solteiros de 3 estacas e fiquei como sendo o líder principal desse acampamento todo. Teve muito problema lá, roubaram a fiação elétrica, a gente ficou sem energia, né, na casa, no sítio que a gente tinha alugado lá. E aí deu um problema danado, e uma irmã lá que ficou responsável da cozinha, ela tinha problemas psicológicos, né? Então ela tomava remédio controlado e decidiu parar de tomar essa medicação antes desse carnaval. E por causa do estresse todo lá, ela deu um problema sério, né? Ela teve que ficar internada depois, ficou assim catatônica mesmo, né? E aí ficou passando de hospital para hospital, a igreja pagou toda a despesa, isso foi muito bacana, né? Era uma família pobre, né? Então a gente fez questão, eu como líder fui atrás, né, dos recursos para ela ser bem cuidada, né? Mas ela acabou passando de hospital para hospital, pegou uma infecção e faleceu, né? E como eu falei, a família é pobre, né? Acho que tinha 1 ou 2 filhos na missão e 1 ou 2... Eram 3 filhos ao todo, todos missionários. Acho que um estava na missão e 2 tinham voltado. Já tinham terminado a missão. E aí, olhei no manual de instruções da igreja e dizia que você podia pagar o velório, né? As despesas do enterro e tudo com os fundos de jejum, né? E então, assim eu fiz, né? Então, um membro da estaca lá tinha uma funerária, ele fez todo o processo, cobrou preço de custo, que é o que o manual também requer, né? E aí, quando a gente mandou o cheque para o sede da igreja em São Paulo para aprovar, não foi aprovado. Eu, como não? Deixei lá com o meu conselheiro para resolver, e que era até funcionário do sistema educacional da igreja, né? E aí ele não conseguia resolver, e passou um mês e nada. Eu falei, me dá esse cheque, eu vou resolver esse negócio. Liguei para o escritório da igreja, aí o diretor de assuntos temporais, né, que não é um cargo eclesiástico, né, é um funcionário da igreja. Ele pegou e me explicou a situação toda e falou, olha, presidente, a despesa foi muito alta, né, e tal. Foi R$1.000 na época, né, isso que 12 anos atrás, 13 anos atrás. Então, aí ele falou, a despesa foi muito alta, né, você tem que ser um mais econômico e tal. Por exemplo, aqui em São Paulo, né, quando morre um indigente, a prefeitura enterra a pessoa no caixão de papelão, né? Um negócio muito mais barato e tal. Aí eu falei, peraí, irmão, você tá me falando que eu deveria ter enterrado a irmã que serviu a vida inteira na igreja, dedicou a vida inteira, pagou dízimo de onde não podia, mandou 3 filhos para a missão, ela morreu em consequência do estresse que ela passou servindo a igreja, né? Você quer que eu enterre a irmã no caixão de papelão? Não. Isso aí eu não faria, não faço e não vou fazer nunca, né? E aí desliguei o telefone e tal, mas a posição é que a igreja não ia aprovar o cheque, né? Aí eu peguei e fiquei ali remoendo aquilo o resto do dia. Aí quando foi
Depois eu liguei para aquele 70, né, que era o meu mentor, e falei para ele, olha, aí contei a história para ele, falei, estou só lhe comunicando, porque amanhã eu vou ligar para o Elder Ulisses Soares, que na época era o presidente da área, conselheiro da área, responsável lá por onde a gente morava, né, em Fortaleza. Hoje é apóstolo aí da igreja, né? Para amanhã eu vou ligar para o Elder Ulisses Soares e perguntar para ele se ele enterraria a irmã no caixão de papelão. Porque ele é meu líder, se ele disser, aí eu vou ter que engolir, mas funcionário da igreja eu não engulo não, né? E aí foi, aí eu sei que a solução que me deram foi, faça o seguinte, o presidente Estaca pode aprovar cheque de até 500, né? Então faz 2 cheques, né? Em vez de um de 1.000, faz 2 de 500, você aprova e São Paulo nem precisa ficar sabendo, né? Não aprovar nada disso. Eu falei, tá bom, isso aí é contra os manuais da igreja, mas se é assim que eu vou resolver, eu resolvo, eu quero resolver o problema, né? E aí foi, né? Só para dar um exemplo, assim, né? Eu tinha, assim, até um certo ponto eu me submetia, mas... É por isso, assim, nunca passei por nenhuma experiência que eu possa dizer, não, sabe, a igreja foi terrível para mim. Não, né? Muito pelo contrário, eu tive a oportunidade de ajudar muita gente nesses chamados de liderança que eu tive a oportunidade de estar, né? Mas isso não quer dizer que a igreja é perfeita e nem que eu vou agora, sabe, eu falar os problemas, quer dizer que eu sou ingrato, né? Inclusive, isso já transfere para a sua segunda pergunta, né? A questão do crítica, né? As críticas que são poucas, né? Que eu recebo no canal, normalmente a maioria das pessoas a apoia, né? Eu tenho recebido muito agradecimento, né? Pelo conteúdo. Mas as críticas, a que me machuca mais é essa, né? A pessoa querer vir dizer que eu sou ingrato, né? Que eu tirei tanto proveito da igreja e que hoje eu cuspo no prato que eu comi, né? Esquecem as pessoas que, seja qual for o proveito que eu tenha recebido, eu paguei por eles e paguei um preço caro, né? Com o meu tempo, com o meu talento, a minha energia, a minha obediência e meu dinheiro, né? Então, assim, eu acho que eu tô mais do que quites com a igreja, não devo nada a ninguém, né? Então, Marcelo, foi muito legal o que você falou, porque você conseguiu dar vários exemplos de uma vez só. Os líderes, por exemplo, né? Eu concordo com você, né? Eu conheci sim. Tem bispos que são pessoas muito boas, que realmente querem servir. Eu já vi presidente de destaque e tal. Líderes que falam assim, pô, eu gosto do próximo de verdade. Você vê, você sente isso. Mas existe alguns casos, como que você falou, que faz o que quiser com a irmã lá, tal, não precisa de um tratamento digno, né? Como alguém que serviu aqui na igreja, que nem você contou aí o caso, e eu fico pensando a respeito disso. Eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo o podcast agora, que está se identificando, né? Ou parecido, algo semelhante com o que você passou, que às vezes ela está se sentindo um peixe fora d'água, pô, será que só eu passei por experiência parecida? E não, né? As suas experiências agora que você colocou, tem muita gente que eu tenho certeza que está ouvindo e falando assim, pô, acho que eu passei algo semelhante, tá vendo? Não é só comigo, não é só eu que percebi isso, não é só eu que vivi isso, que presenciei. Então foi bem legal você ter tocado nesse assunto, que eu acho que os exemplos que você deu deixa muito claro coisas que a gente já vem falando aqui no podcast, sabe? E é isso aí, eu acho que foi bem legal. Eu queria que você falasse, se você puder, Marcelo, a respeito agora do pós. Como é que é o pós-igreja? Eu vou fazer uma pergunta também no meio disso, que eu pergunto para todo mundo que eu falo aqui. Você se considera, então, que posição na igreja hoje? Resignado, agnóstico, ateu? Sei lá, como você se considera hoje, né, em relação à igreja? Né? E como é que é, então, para você a vida agora após a igreja? Já até falou um pouquinho das críticas, tal, que as pessoas às vezes falam que é mal agradecida, não sei o que tem, né, com a igreja. E eu entendi sua posição. Então, por exemplo, como é que é o pós-igreja agora? Como é que você está vivendo? Como é que é a vida de alguém que sai da igreja? A pergunta, né, que às vezes as pessoas que estão ouvindo aqui agora, pô, será que eu saio da igreja porque eu estou pesquisando e tal? Como é que é, então? Responde para a pessoa que estaria perguntando para ela mesma agora, existe vida depois do mormonismo? Como que é? Então vamos lá, eu acho que discorrer a respeito dessas coisas eu acho que é bem bacana, tá? Então vamos lá, o que você acha dessas coisas? Então, uma coisa que me aborrece, né, quando alguém vem criticar alguém que saiu da igreja por causa da história, da doutrina, que uma pessoa que estudou e se permitiu, né, perguntar essas questões, a pessoa dizer, é muito mais fácil, né, chama que é preguiçoso, porque não quis cumprir, porque o evangelho é muito difícil, blá, blá, blá. Cara, é tão mais difícil você conduzir sua vida sem essa estrutura pré-moldada, né, que a igreja cria ali para você, e que não tem como você dizer que a pessoa é preguiçosa, muito pelo contrário, né? Ela é uma pessoa que está muito mais disposta a trabalhar, a se esforçar para encontrar seus próprios caminhos, né, sem essa coisa toda pré-moldada.
Eu vou dizer o seguinte, sabe, Paulo? Hoje eu olho assim para a minha visão de vida, a maneira como eu vejo o meu próximo, né? Sem o julgamento, sem aquela a soberba, assim, mesmo que velada, né? Mas a soberba de achar que eu sou mais especial, que eu tenho a verdade, né? Nada disso, né? Eu me vejo como um ser humano, como todos os outros, né? Assim, atrás do seu caminho, atrás de encontrar paz, atrás de fazer o bem, né? E eu olho para o meu próximo hoje com um amor tão mais verdadeiro, tão mais incondicional, né? Hoje eu olho para uma pessoa com o corpo todo tatuado e se o cara é um cara bom, eu olho ele tá ali com o filho dele brincando, carregando no ombro, poxa, que legal, né? E não tem nenhum mais, né? Não tem nenhum mais ele não sabe a verdade, mais ele tá quebrando, nada disso. É um cara que tá ali brincando com o filho, carregando no ombro, é um ser humano lindo, maravilhoso que tem a história dele. Eu não sei a história dele, não tenho direito nenhum de ficar, entendeu? Apontando o dedo, ou mesmo que seja no fundo, né? Julgando, não. Nada disso, né? O amor pelas pessoas ficou muito mais incondicional a partir do momento que eu não tinha mais a crença nos dogmas da igreja, né? Então, e aí fora isso, a questão de bênçãos e etc, olha, minha vida não mudou nada, né? As dificuldades existem, as bênçãos existem, e Deus não veio me punir porque eu saí da igreja, não tem nada disso, né? Isso é medo que coloca na cabeça da gente, que não existe. A vida depois do mormonismo pode ser linda, mas pode ser uma desgraça também, né? Aí depende da pessoa sair da forma certa, né? E por isso que eu criei o grupo lá no Facebook, era justamente para dar esse apoio, né? Porque a pessoa sai, fica perdida, e se ela não tiver com quem ali se apoiar, com quem se identificar, ela pode acabar encontrando um grupo aí, né, meio maléfico e se identificar com aquele grupo. Ela vai para o grupo que abraçá-la primeiro, entendeu? Então, eu acho legal ter o grupo de apoio lá e ajudar as pessoas nessa transição para que ela possa, eu gosto de dizer assim, para que ela possa sair de uma forma elegante, né? Para que ela não se dê mal na vida e vire aí a história que os membros vão contar, né? Tá vendo? Fulano saiu, se deu mal, né? Não, eu quero que quem sair se dê bem. E quem tá lá dentro se dê bem também, entendeu? Não tenho nada contra a pessoa ficar na igreja também, não. Marcelo, você trouxe aí com uma riqueza de detalhes fantástica, né? A sua trajetória toda, né? Você falou desde dos cargos que você teve, as experiências que você sentiu na pele, né? E o último assunto aqui, a gente falando de como que é a sua visão ao sair da igreja, que você vê hoje as pessoas sem julgamento. Isso é muito importante, né? As pessoas têm que entender, porque muitos perguntam para mim, vai nos comentários, poxa, mas e sair da igreja, tem aquelas amarras, tal. Não, eles não têm que pensar isso. Experiências como a que você trouxe aqui faz as pessoas pensarem, né, cada vez mais que existe vida depois do mormonismo. Não é maldição, cair nas mãos do Satanás, toda aquela coisa, não. Não existe isso. E muito pelo contrário, né? Se você sai da corporação, você pode sim, caso queira, continuar acreditando em Deus Jesus Cristo. Porque a corporação é uma coisa separada. Se você for estudar a história da igreja, é Joseph Smith, tralalá, e vem história daqui, história dali, mais Jesus Cristo e Deus Jesus Cristo, é outra coisa. Então muita gente até que eu conheci, antes de se batizar na igreja, já acreditava em Deus Jesus Cristo ao seu modo. Então isso não muda, então também não tenha medo disso, você tá aí em cima do muro, pô, eu agora aprendi um monte de coisa, mas e as amarras da corporação? Não tenha medo disso. Exemplos como esse, Marcelo, que você trouxe agora, que tem vida depois do mormonismo, né? É só maldição, agora tudo. Não tem isso. Né? Então isso ajuda a incentivar as pessoas. Eu fico muito feliz. Canais como o seu, Mormonismo Sem Censura, meu aqui e outros, né, que fazem um trabalho. É legal que cada um tem a sua maneira, né? Cada um faz a sua maneira. E isso é muito legal. Aí juntando forma aquela corrente bem bacana, né? Que eu até disse, né? Eu fui entrevistado por vocês também. Quem não assistiu, vou deixar os links da minha entrevista no canal Mormonismo Sem Censura aqui na descrição. Clique, vai lá se você não assistiu minha entrevista. Foi um papo bem bacana também. Vocês foram maestros, né, nas perguntas, foi muito legal. E de um jeito ou de outro a gente vai ajudar. É o que eu sempre falo, né, Marcelo? Se uma frasinha que alguém ouvir aqui ajudar, a gente atinge o nosso objetivo. Mas legal, Marcelo, eu fiquei bem feliz de você ter aceitado bater esse papo aqui. É muito bacana ter você aqui comigo. E todo mundo aí que está ouvindo, tenho certeza que vai se beneficiar de certa forma.
Mas eu queria convidar você, Marcelo, para fazer as suas considerações finais, uma mensagem que você queira passar, o que você quiser aí, porque se alguém quiser conhecer mais você, vai lá no canal Mormonismo Sem Censura. Tem a sua história, tem a da Sandra lá, mas aqui foi um grande bate-papo e sei que foi bem bacana. Mas aí convido você para ficar à vontade aí para falar suas considerações aí e fica à vontade. Ô Paulo, o prazer é todo meu, cara, estar aqui com você, como você falou aí, né, fazendo essa corrente aí para frente, né, assim como os canais vão se multiplicando, as maneiras de abordar o assunto vão se multiplicando e o público, né, que pode ser ajudado, atingido, vai aumentando também, né. Eu tenho certeza que o que a gente está fazendo é uma coisa do bem, sabe? Eu pessoalmente tive confirmações espirituais a respeito disso, né? Então, assim, qual foi o propósito de um dia eu ter feito parte da igreja, ter passado tudo que eu passei lá? Né? Eu não sei, eu sei que é parte da minha vida, eu não vou apagar isso, são 24 anos, né, da minha vida que eu não vou apagar ou ignorar ou me revoltar ao ponto de eu não consigo falar, tá entendendo? Eu hoje em dia, depois que passou a fase da raiva, que é algo super natural, né, todo mundo que descobre essas coisas todas vai passar por isso, mas hoje você me vê conversando numa roda de amigos da época da igreja, que são hoje todos membros, e a gente falando da missão e da época na presidência da estaca e tal. Cara, quem não sabe, jura que eu sou membro totalmente ativo, firme na igreja, entendeu? Porque hoje eu consigo abordar tudo isso sem nenhuma raiva, né? Parte da minha história, tá lá, foi bom enquanto durou, foi lindo, maravilhoso, mas acabou, né? Quando eu descobri a verdade, para mim, pessoalmente, não deu para continuar, né? Porque, assim, se vai na igreja e ouve alguém falar as coisas lá da história de Joseph que não são verdades, não são corretas, e aí eu fico lá ansioso querendo esclarecer. Mas quem está lá não está querendo ouvir, né, aquele esclarecimento. Então, para mim, é melhor tanto para mim como para os que estão lá, a gente não participar, né? Mas assim, cara, a vida depois do mormonismo existe, sim, pode ser maravilhoso, e que bom a gente estar criando essa comunidade para que as pessoas ao sair possam ter aquele apoio e se ficarem de pé novamente, né? Porque é uma rasteira grande. A descrição mais correta disso é como se tivesse tirado o chão debaixo dos seus pés, você se sente caindo no precipício. E agora, né? O que eu vou fazer? Tudo isso, joguei minha vida fora, esse tempo perdido, as decisões que eu teria tomado diferente se eu soubesse, né? E, enfim, então o importante é a gente se apoiar mutuamente, né? E o que é legal é que a gente não tá assim, eu não estou criando uma igreja, você não está criando uma igreja, a Vânia não está criando uma igreja, né? Então ninguém está precisando convencer ninguém de A, B ou C, né? A gente está aqui só para se ajudar. Se você quer ir na direção A, eu estou aqui para dar a estrutura que você precisa e o conforto para poder começar, né, naquela direção, né? E, enfim, a gente faz isso de coração, sem nenhum ganho, né? Eu não ganho nada para fazer isso, você não ganha nada para fazer isso, a Vânia também não, o Isaac, né, também não, o Tom também não. Então, a gente está fazendo isso porque é aquilo que o nosso compasso em inglês, né? A nossa bússola moral, né, indicou que era o que a gente deveria fazer, né? Foi isso que a gente se sentiu chamado a fazer, né? E tem sido maravilhosa a experiência, sabe? Aqui acolá, alguém me liga, entra em contato no WhatsApp ou no Messenger, né? E assim, sabe? Olha, Marcelo, eu tô aqui numa situação difícil, aprendendo todas essas coisas, me ajuda, não sei o que fazer e tal, né? E a gente entra em contato e eu procuro acalmar a pessoa e dizer, olha, nem tudo está perdido, né? E é uma coisa importantíssima para mim, pessoalmente, né? Eu colocar a pessoa, olha, você não é preciso você sair da igreja, não, né? Essa foi a minha escolha, essa é a escolha da grande maioria das pessoas que descobrem tudo isso, mas para você pode ter uma alternativa, né? E até outro dia uma pessoa me contactou dizendo, olha, tudo que eu aprendi e tal, fortaleceu meu testemunho e estou voltando para a igreja. Parabéns, ótimo. Se faz você feliz, vai lá, entendeu? Vai lá. Mas aí o importante é que com o conhecimento, no momento que não faz mais feliz, a pessoa pode muito tranquilamente decidir, não é para mim, eu vou sair. E não vai ter maldição, não vai ter inferno para mim, não tem reino celestial, trevas exteriores, nada disso para mim, né? É aquilo que eu julgo ser o correto, né?
fazer. Mas é isso aí, meu amigo. É muito gostoso aqui o bate-papo, né? Vamos continuar sempre esse contato aí, vamos fazer mais conteúdo juntos, né? Acho que beneficia todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho, espero que o teu canal cresça sempre mais, né? E consiga conquistar mais a audiência e ajudar as pessoas, né? Tá bom, meu querido? Um abraço, tudo de bom para você e obrigado por deixar eu participar, né, mais desse podcast, né? E vamos para frente, tá bom? Abração. Ô, meu amigo, obrigado novamente por ter aceitado esse convite, que foi muito legal, viu? Então eu falei aqui com o Marcelo Ribeiro, idealizador do canal Mormonismo Sem Censura. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.